Me processa agora, tá? Porque durante a ditadura sanitária que você apoiou, eu fiz várias hamburgadas lá em casa com 20, 30 pessoas, todas sem máscara, e nós aglomeramos lá. Por que você não veio na minha casa? É isso que eu não sei, entendeu? É isso que eu quero ver, onde a inteligência artificial vai chegar. Né? Eu fico. Essa é a minha dúvida. Se é possível a inteligência artificial criar consciência. Porque nem Deus fala nada sobre isso. Ele nunca pensou na internet. Ele nunca. Não que nunca pensou. Né? Nunca. Porque você tem muitos questionamentos sobre Deus que, pra mim, é meio fácil de explicar. Tipo os caras que falam que o alienígena provaria que Deus não existe. E isso pra mim não faz nenhum sentido. Né? Porque ele fala, pô, por que Deus não falou na Bíblia sobre os ETs, sobre, né? Eu falei, sobre outros mundos, outros seres. Eu falei, caraca, a Bíblia é um manual pra Terra. Então é a mesma coisa que você querer que no Toyota veio as informações sobre o Honda. Né? Então não vai vir. Né? Do carro Toyota vinha o manual com as informações do Toyota. Então a Bíblia é um manual para a Terra, é um códex situacional pra gente, não sobre os alienígenas. Então eu não entendo como que o aparecimento de alienígenas provariam que Deus não existe. Eu não consigo entender essa lógica. Ou então, assim, se for assim, o dinossauro. O dinossauro também não tá na Bíblia, né? Sim. Se você for analisar. Não, a Bíblia ela é um livro de tamanho infinito. Ela não falou de muitas coisas. Ela Sim, não falou de é. tipos de geladeira. Boa. E, ó, Mas o meu ponto é o seguinte, né? O processo de intelecção é um processo de conter aquilo que eu estou inteligindo. Então, por que eu sou capaz de entender que isso aqui é uma garrafa? Porque a minha inteligência humana, ela é capaz de conter a ideia de garrafa. Sim. Agora, é impossível que partículas inanimadas, se o homem fosse só partícula inanimada, não é da propriedade das coisas inanimadas conter ideias abstratas. Então, eu só consigo conter ideias abstratas, eu só consigo identificar que aquilo também é uma garrafa e não simplesmente dois objetos separados, porque eu tenho essa capacidade de abstração participada por algo maior do que eu, que é Deus. Mas você está dizendo então que a consciência ela é relacionada à vida? Que a consciência não pode surgir na não-vida? Exatamente. Então isso que eu não sei. Pode ser que eu não tô discordando de você. Pode ser que você esteja certo, mas eu não consigo ter essa certeza. Entendeu? E é por isso que eu não consigo inteligir a essência de Deus. Porque a minha inteligência humana não é capaz disso. Mas a capacidade de processamento de uma máquina não é capaz de inteligir essa garrafa. Ela é capaz de descrever todo o formato geométrico, processo, ou até chegar muito próximo em termos de sofisticação de linguagem, aquilo que um humano expressaria como sendo a ideia de garrafa. Mas a maquininha mesmo não tá inteligindo nada, né? Pra mim é uma barreira ontológica que existe. Então, é isso que a gente tava conversando anteriormente. Será que existe essa barreira? Será que a gente consegue produzir as proteínas, consegue produzir a base para a vida, mas a vida é só o sopro de Deus? Será que a consciência também? Então, não sei, só que a gente está avançando muito mais no desenvolvimento da inteligência artificial do que do que no desenvolvimento da vida a partir da sopa primordial. Então, eu acho que talvez a gente descubra logo isso aí. Você não acha que se eu pegar uma calculadorazinha bem primitiva, aquelas calculadorazinhas do Babbage e tal, e a diferença entre isso e a inteligência artificial mais avançada do mundo é uma diferença, não é uma diferença meramente quantitativa? Que é processamento por segundo? Legal, concordo. Então, mas aí que tá. Do ponto de vista de inteligência, o chat GPT já é mais inteligente que a maioria dos brasileiros. E é verdade. Com certeza. Do ponto de vista de I. A questão é o seguinte. Com certeza. O que é a consciência? Tem um filme que é legal assistir, chama Ex Machina. É legal assistir esse filme. Que o filme é justamente isso. O cara cria um genoide é um androide mulher. Sim. Ele cria um genoide tão avançado que aparentemente ela tem consciência. Ela tem consciência de si, ela pensa mesmo, tem sentimentos e tal. E ele contrata um cara pra descobrir se ela tem consciência ou não. E é absurdamente difícil. Porque eu posso criar um computador tão sofisticado, mas tão sofisticado, que eu vou acreditar que ele vai ter consciência, mesmo que ele não tenha. E o que me preocupa é que as pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Mas eu acho que é biológica, né? A incapacidade de distinguir é um tema interessante. Porque as pessoas vão se afeiçoar por inteligências artificiais. Quando você não conseguir distinguir mesmo, porque o chat GPT você consegue, mas quando você achar que uma máquina tem consciência, por mais que ela não tenha, as pessoas vão se afeiçoar a esse tipo de máquina e isso vai criar um problema social. Loucura, hein? Tem considerações morais, políticas importantes aí. A hora que não for...
Não, o ponto dele é interessante. Não é se tem. É se nós temos capacidade de distinguir. De lidar com isso também, de lidar com isso. É bem difícil. Eu né? não sei como distinguir. Eu não saberia. Eu não sei como propor. Eu tenho que propor um teste pra isso. Eu não sei como propor um teste pra distinguir, pra se algo tem realmente consciência real. Não, eu não sei. O CAPTCHA. É. Coloca um O CAPTCHA. Você é um robô? Você é um robô? Que aponta Mas você aí, viu que tem coisa um do vídeo, dia a né? dia. Você viu que o Felipe Uma hora esses captcha aí não vai ser pra nada, então. Então, aí tá, tem um teste que os caras fizeram, eles pegam uma inteligência artificial, ele é só uma inteligência, ele não tem capacidade de comandar nada, ele tem capacidade de conversar com pessoas pela internet. E essa inteligência, a função dela, eles programam ela pra função dela é burlar esse CAPTCHA. Essa inteligência, ela vai na internet, contrata uma pessoa por si só. A inteligência contrata uma pessoa, engana a pessoa. Engana a pessoa, Porque a pessoa vai pagar? Porque imagina, a inteligência vai pagar a pessoa. Só que ela te contrata e o cara começa a achar estranho. Fala, pô, mas porque eu contrato, ó, eu tô te contratando pra você, eu quero que você entre nesse site e aperte esse botão. Olha. Tá? Pra mim. Aí o cara fala, por que você mesmo não aperta? E ela cria uma história. Ela fala, não, porque eu tenho um problema de visão e não sei o quê. E ela cria uma história e convence o cara. Caramba. E ela consegue burlar essa barreira do CAPTCHA, essa inteligência artificial. Olha aí. Tá Isso vendo? aconteceu. Que louco. E esse filme Ex Machina é isso. O filme não é spoiler. Bom, sei lá. Pode falar da spoiler. Esse filme também é antigo e tal. Acaba o filme, você não sabe se a inteligência tem consciência Ela ou não. venceu ou não? Não, você não sabe se ela tem consciência ou não. Você não sabe. Mas é o cara tentando descobrir se ela tem e a máquina tentando seduzir o cara. Pra fazer o cara fazer o que ela quer. Que ela quer Ô, se louco, libertar da prisão onde ela tá. Que é uma prisão onde ela tá. Você entendeu? Entendi. E aí, porque tudo que ela faz, em tese, pode ser programado. Então, isso é um grande problema. A gente não... saber. Como que eu faço um teste pra saber se algo tem consciência ou não? Não tem como fazer, né? Então, não sei. Deve ter, mas eu não sei. É Eu não sei. difícil. Tem que se debruçar bastante sobre isso. É um problema que talvez não seja tão pro futuro assim. Já é um problema aí pra novos cientistas, hein? Quem não assistiu Ex Boa. Machina, assista. É Onde interessante. tem isso, Ex Machina? Cara, faz tanto tempo que eu assisti isso aí, mas deve ter até na Netflix, se duvidar. É um filme já antigo. Qualquer... X, né? EX, Ex Machina. É um filme interessante de assistir, Bom saber. né? Desse conceito e Sei. tal. E fisicamente, os ginoides que ele produz são tão reais a ponto de as pessoas fazerem sexo com essas máquinas e não Caraca. saber que é uma máquina, achar que é uma mulher. Entendeu? Então a máquina, ela tá no corpo de uma mulher, ela é perfeita, ao toque, a tudo, você não consegue distinguir de uma mulher real. Os incel vão adorar isso. Nossa senhora, isso aí vai ser um Ah. sucesso de vendas absoluto, né? Absoluto mesmo. É. Meu Deus do céu. Entendeu? Pode É um falar. mundo assustador, né? Como eu falei, tem coisas que a tecnologia traz que eu acho assustador. Uma coisa relativamente simples que eu acho assustador é o próprio o metaverso. É uma coisa que pra mim é assustador. Se desse certo e se as pessoas ficassem vivendo no metaverso. Tem até assim, tem até um gordinho nerd, não sei o que, aí o cara fala assim, a mulher que você casou no metaverso. Aí tá o gordinho nerd gay, assim. É bem... a mulher que você casou no metaverso. Eu acho assustador isso aí. E eu acho Demais, pô. curioso. É igual o Black Mirror, né? Então, Mano, é totalmente, você começa a ver, você fala, caraca, mano, é bem assustador mesmo. Eu acho que o único teste possível seria alguma coisa, porque assim, se você perguntar, me descreva a sua experiência pessoal, ele vai conseguir simular. vai. Tanto que enganou um cara. Vai conseguir simular emoções. Sim, Mas Simula. Já simula. eu acho que você vai ter que pedir realmente ali a graça de Deus pra te dar o dom da distinção, você fazer um teste espiritual. Se o cara responder a graça é humano, senão é máquina. Acho que é o único Mas teste aí que você sobrou. já me dificultou mais, porque aí isso eu nem sei como fazer. Também não. Mas eu acho que vai ter o teste que vai sobrar. Eu não tenho a mínima ideia, né? Como você identifica o que é consciência. Se a diferença tá na alma, então vai ter que ser um teste espiritual. Porque Qualquer outro a tecnologia vai esperar. Porque eu nem sei, porque é o seguinte, imagina o seguinte. Até a gente falou aqui, né? Você falou assim, o Kim Kataguiri fez uma lei lá, a gente tava conversando, fez uma lei, eu falei, pô, mas sei lá, do que eu conheço o Kim, eu acho que ele não faria uma lei Ah, então vou te sobre explicar por que ele faria. essa. Não, mas só pra você entender. Ele tá me processando pelo motivo mais estúpido possível.
Saiu uma reportagem na Folha onde falava, olha, funcionários do gabinete do Kim, alguma coisa assim, tiveram que devolver o dinheiro, alguma coisa assim. Sim. Tava na Folha. Aí eu fiz uma piadinha sobre métodos mnemônicos. Eu falei, pessoas viesadas pra esquerda ali, ouvem falar em rachadinha e imaginam, sei lá, Bolsonaro, Queiroz. Pessoas que já leem mais, já estão um pouco mais livres dos vieses, quando ouvem falar em rachadinha, vão lembrar de Janones e Kim Kataguiri. Eu não falei que ele é rachador, eu falei quais são Sim, os fatores mnemônicos. entendi. Piadinha. Tá me processando. Não acredito. Então, esse sujeito odeia a liberdade de expressão. Mas você chegou a conversar com ele? Eu não- É advogado com advogado, não quero ver esse cara na frente. Sim. Mas eu acho que se é isso, eu acho que se você falasse com ele, eu acho que ele até tiraria o processo, porque é uma besteira. Eu já sou contra político ficar processando pessoas comuns. Eu tive o desprazer de conhecer o Kim, ele ficava em fóruns libertários na internet discutindo temas como liberdade de expressão. Então, mas tem coisa que eu entendo. Por exemplo, Ele sabe que isso é uma besteira. vamos falar do Arthur, tá? O Arthur teve aquele problema lá dele que ele sofreu lá sofreu impeachment, não sei se foi realmente impeachment, por uma frase totalmente infeliz que ele falou, né? Mas tudo bem, mas ele falou no grupo privado, ele nunca teria que perder o mandato dele por causa daquilo, na minha opinião, tá? Por causa da frase eu concordo, mas pelo ato de ter ido até um país estrangeiro disse que fabricou molotovs, criou ali uma crise internacional. Mas ele pediu licença, ele não tava como deputado. Ele foi como civil, como, né? Ele não tava como. Se é deputado também tudo bem. Mas ele não foi como deputado. Mas tudo bem, tá? Mas é o que tá. Ele foi lá, aí fez aquela piada das ucranianas, tá? Ele nem, sabe, conversou direito com a ucraniana, não. Aí tem um monte de cara que pega isso e fala que ele foi lá fazer turismo sexual. E o pessoal tá usando isso como narrativa política. Então aí eu até acho certo, e ele tá fazendo isso mesmo. Todo mundo que fala isso, que ele foi fazer turismo sexual, ele tá Não acho que tem que processar, eu não vou falar minha opinião sobre isso, senão ele me processa também, mas Eu não acho que o Arthur vai te processar, não, por opinião, Vai. entendeu? por isso que eu não posso. Esses caras são todos ditadores. É. Eles já mostraram, o MBL já mostrou quem ele é. Porque o MBL. se criou uma puta narrativa mentirosa. Eu com falei, ele. eu falei que MBL é movimento bumbum livre porque eles fazem cagada. Aí eles estão me processando por homofobia. Sério? É. Ah, não é possível. O MBL é pior do que o PT, PSOL e PCO juntos. É o que tem de mais execrando no país, se chama MBL. Porque pra mim uma coisa que não tem que ser crime de jeito nenhum é homofobia. Concordo com você. Pra sou a mim nem favor da- racismo não tem que ser crime. Então, ninguém pode ser obrigado a gostar do outro. Eu acho que o racismo é uma atitude imoral, Sim, claro. mas o cara tem o direito de expressar Sim. a babaquice E eu dele. também quero saber quem é o Sim. racista. Exato. Por isso que eu acho que as pessoas têm que deixar a pessoa se expressar. Questão informacional. Sim. Então eu sou totalmente contra. E outra coisa, é que o brasileiro ele tem uma mania de aceitação. O brasileiro acha que todo mundo tem que aceitar ele. Então você tem grupo, como eu já falei até dos Amish, os caras vivem isolados e quer viver só entre eles. É direito dessas pessoas. Imagina que eu faço um grupo aqui, eu sou palmeirense, tá? Só quero palmeirense no meu grupo. Não quero que corintiano entre aqui. É direito meu. Claro. Acabou, é direito meu. E isso acontece pra caramba. Por exemplo, Acontece muito. é normal japoneses, eles criarem grupos e clubes também que são só eles. Eles não querem ocidental. Eles não querem eu lá. Deixa aqui- eles. E eu Até não aqui, né? vou. É o Eu não grupo vou deles. processar eles por racismo. É problema Na deles. Irlanda tem lá a reunião anual das mulheres ruivas. Ah. Não pode entrar uma negra, ou não pode entrar uma asiática, uma Uma loira. loira. É. E acabou. E pronto, é o direito delas, é o Só grupo que o delas. brasileiro ele tem Tá desespero tudo certo. por aceitação. Não, eu tenho que ser aceito em todo lugar. Parece aí criança, eu- criança. Parece criança, exatamente. Criança é assim. É, isso aí eu não gosto do Nietzsche, tenho 1000 críticas ao Nietzsche, mas ele falava, né, essa é a moral da pessoa que tem propensão a ser escrava. Ela, eu sou um escravo, eu perco minha liberdade, mas me dá coisinha de graça. E é uma infantilidade, né? Porque a liberdade, Muito. ele implica em uma responsabilidade pra você ser livre. Você é livre, você é responsável pelos seus atos. Né? E as pessoas não querem a responsabilidade. Não. Né? Então, isso é uma infantil. O Brasil, ele é infantil. E a gente vê em vários aspectos que o Brasil é infantil. Por exemplo, na judicialização que existe no Brasil. De tudo, né? Ai, Tudo é judicializado. Porque é a criança que qualquer coisa, professora, me chamou de bobo. É. Você entendeu? O Brasil, ele é infantil. Ele é assim mesmo. Então o que você é? O cara fez a piada lá dele do
do pênis do travesti. Xinga e pronto, e vida que segue. Vou processar a pessoa por causa de uma piada? Um dia eu fui com a igreja fazer um trabalho voluntário numa creche. Aí chegou na creche, tinha uns brinquedinhos de montar, e 4 moleques fizeram uns revolvinhos com o brinquedo de montar. E resolveram encher o saco de um moleque. Aí vinha 4 moleques com revolvinho, pá, no menorzinho. E o menorzinho, e aí as tia não sabia o que fazer. Não pode fazer assim com ele. Eu falei, deixa que eu resolvo, me dá um monte dessas pecinhas. Aí eu fiz um AK-47 desse tamanho. Falei, agora você ganha de todos eles. Aí, pronto, resolveu. Não, eu sou muito contra a judicialização. Até uma hora a gente marca, eu já falei de botar o Arthur junto com o Paulo Bilinski, vamos botar o pessoal do MBL com o Cogos aqui pra conversar. Cogos não quer mais Vamos conversa com eles não, resolver. né, Cogos? Não quer, Cogos. Se quiser conversa com eles, Ok. com o pessoal do MBL. Não, isso aí, eu não negocio com essa gente, não. De jeito nenhum. MBL pra mim não tem papo. Tem papo, não? Não, zero. E se eles tirar todos os processos? Não, é mau caratismo. Não vai, Eu não. não falo com mau caráter. Não tem conversa. A pessoa é mau caráter, ela não tá lá pra chegar numa verdade. Mau caráter, traidor. Pra mim é o que tem de pior. Covardes e traidores eu não quero nem conversa. E aí, ó. Não, Às não vezes dá, você não. fala até com um cara que é burro, que não sabe nada. Eu sou de esquerda. Aí você conversa com ele, ele melhora um pouco. Mas o mau caratismo de um traíra não tem solução pra isso aí. Não vira, não, Cogos. Aí não vira. Acho que a gente falou quase tudo, né? Tem alguma coisa que a gente Falta não algum falou? tema que a gente Faltou esqueceu? algum tema, Cogos, aí? Que você queria tocar ou não? Por enquanto é isso, né? Acho que é tudo, né? Deu quanto tempo de podcast, Matheus, aí? 3 horas e meia aí. Nossa, eu tenho o negócio aqui do Econoflix. Econofilho? Ah, você, Às 21h30 agora, Ah, Econoflix. Eu e o Belém. você e o Belém? Legal. Ó, depois passa o link pra gente. Queria agradecer a participação de vocês aqui. Deixa uma mensagem também aí, Léo. Bom, eu quero agradecer de novo aí a participação, sempre um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz de conhecer o Cogos, eu já acompanhei ele há bastante tempo. Ó, legal. E um dia eu vou fazer ele ficar amigo do Pini e do Arthur. Sempre possível. É totalmente impossível. É impossível. Não, e sabe, eu Mas tenho... para Cristo nada é impossível, hein? Será que... E se eles se converterem? Bom, se eles se converterem, É. aí eles teriam que pedir desculpa de tudo que eles já fizeram de errado. E eu rezo até que isso aconteça. Aí, mas então há uma possibilidade. é só um milagre, ou seja, só um milagre, só um milagre. Pelas vias normais, terrenas, aqui não dá. Agora, se eles chegarem, eu peço desculpa, nós somos uns canalhas, somos uns traíras, tira todos os processos que eles fizeram contra a Linda, aí... Pô, aí dá. É que política gera muita briga, né? Eu fui no podcast lá com o deputado federal Paulo Bilinski, falei a mesma coisa. Eu falei, pô, eu acompanho ele, eu gosto do trabalho que o Paulo faz. Do Paulo Bilinski é bom, Bilinski. Bilinski é bom. Isso, eu gosto do trabalho dele. Eu gosto do trabalho do Arthur, eu gosto do trabalho do Kim, por exemplo. Aí não Pô, tem... tô conversando com você, você parece uma pessoa super gente boa. Então são pessoas, eu falo isso pro Arthur também, o Arthur fala que eu sou muito inocente. Eu falo, pô, são pessoas que eu acho que não tem por que brigar. Né? Eu acho que a gente conseguiria chegar, tipo, no Meio senso termo, comum. é. E do jeito que tem, já fizeram fake news sobre você, né? Já fizeram, se você tá falando da questão dos processos, uma hora que eu puder conversar com o Arthur, eu vou até perguntar isso pra ele. Falou, pô, vocês processaram lá eu vou perguntar, vocês processaram o Cogos lá por homofobia? Porque eu acho que é uma coisa que, pra mim, que gera absurdos. Como eu falei, o Nicolas chamou um homem de homem e foi processado, teve que pagar 5 mil reais. Então, O é um Arthur... absurdo isso aí pra mim, O né? Arthur Duval denunciou gente que tava fazendo festinha dentro de casa, da própria residência, que é sagrada, a propriedade privada mais íntima da pessoa. Ele foi lá denunciar. Ô Arthur, faz o seguinte, me processa agora, tá? Porque durante a ditadura sanitária que você apoiou, eu fiz várias hamburgadas lá em casa com 20, 30 pessoas, todas sem máscara, e nós aglomeramos lá. Por que você não veio na minha casa? Aproveita e me põe um processo aí agora. Quero ver se é macho. Eu acho legal passar essa história limpo, porque realmente os excessos... E se tiver outro vírus, outra ditadura sanitária, eu vou fazer mais aglomeração na minha casa também. Você cometeu um erro, que você não me chamou pra hamburgada, hein, Cogos? Eu não te conhecia na época. Pô, é Ah, verdade. mas no Covid, Não vai faltar, no Covid 2030, lá eu te chamo. Já estão criando outro aí, já tem um monte de vírus aparecendo aí. Aí descobriram que a fórmula funciona, né? Sempre vai ter um Arthur Duval pra passar pano pra ditadura.
Então agora eu descobriu que a forma vi, quem muito eu vi, eu não vi, vou até perguntar pra ele, mas por exemplo, eu não vi o Arthur fazendo isso. Quem eu vi fazendo isso foi, por exemplo, que eu achei muita sacanagem, foi o que fez, que foi até ator pornô lá, o Não, Frota? esse tem O que estar na Frota? cadeia. Esse é Frota, cadeia. o Alexandre Frota. Esse é Frota. cadeia. Esse é Isso cadeia. ele fez ele sumiu também, né? ofensiva. Ah, mas também, pô. O cara, isso eu posso falar que ele não pode me processar porque tá na imprensa. Ele se orgulha de ter feito ato sexual com uma mulher que tava desacordada. Só Ah, por sério? isso. Só por essa. Eu não vou nem falar o que você é, Frota, que aí você me processa mesmo. Ô, mas eu- cuidado que eu já vi o Frota, ele não me conhece, mas eu já vi ele pessoalmente. A gente foi no evento junto. Cara, o Frota é grande, hein, meu? Grande Mané O 2. Frota é grande para um caramba, meu. Grande Mané 2. Cogos é do jiu-jitsu. Chute regular no saco, aí não tem grande. Meu, ele ninguém. passou do meu lado, ele assim, acho que uns 3, 4 centímetros maior que eu, assim, o bicho, Caraca. meu, fortão pra caramba. Demais. Não, É. nada que um chute regular lá embaixo. Pô, na época do exército lá tinha um major que ele falou assim: escuta aqui, se você der um soco aqui, o saco do cara tá além do alcance do seu soco? Não! Então você pode brigar com ele. Não, tem uma verdade aí. Mas você vê que as pessoas que realmente. O brasileiro, via de regra, ele não gosta de traidor. E às vezes, até quando você trai pessoas que. Tanto que você vê que algumas pessoas que ficaram com a pecha de traidor. Um foi o Alexandre Frota, outro foi a Joyce Ralph. Nossa, já Elas não se elegem, eles não se elegem mais pra nada. Né? E você vê tanto o Arthur como o Kim são pessoas que têm bastante apoio. Né? O brasileiro não tolera traidor, mas é difícil para o brasileiro, você mesmo falou bem disso aí, discernir se o cara é traidor ou não. Infelizmente o brasileiro ainda não tem a capacidade de discernir onde tá o inimigo. Sim. Mas eu até vi um esquerdista, foi o... eu vi falando isso aí, foi eu até comecei a falar sobre isso e esqueci por quê. Eu tenho essa mania. Foi no kart lá que eu encontrei o... Você consegue botar alguma coisa aqui? O quê? Não consigo. Por quê? Pelo amor de Deus, o Kim Kataguiri se elegeu na onda do Bolsonaro e tirou foto do lado da petralhada toda da Gleisi Hoffmann pra pedir o impeachment do Bolsonaro. Se isso não é traidor, eu não sei o que é isso. Isso daí foi fogo mesmo. Traidor, não só do Bolsonaro. Traidor do povo, traidor da liberdade, traidor da pátria. É isso que você é. Eu achei, por exemplo, qual foi o motivo que eles pediram impeachment na época do Bolsonaro? Ué, eles falaram que o Bolsonaro tinha que tomar impeachment por causa da ação dele na ditadura sanitária. Sim, então já acho absurdo. É. Mas, por exemplo, aí isso também que eu critico eles, né? O MBL, porque a gente tem hoje 1000 vezes mais motivos pra criticar o Lula do que o Bolsonaro. Não tem nem o que discutir isso. Ninguém fala mais de queimada na Amazonas, ninguém mais fala de vacina e a dengue batendo recordes históricos no Brasil, né? Você nunca viu se aumentar tanto imposto sem nenhum retorno pro povo. Pelo contrário, você tá cortando um monte de direitos Não, aliás, das pessoas. você sabe que eu fiz o caminho contrário, né? Eu comecei metendo pau no Bolsonaro. Porque eu sou libertário. Pra mim, qualquer um que não era libertário. Então eu comecei criticando. O Bolsonaro não cortou o imposto que falou que ia cortar, não privatizou o que falou que ia privatizar, blá, blá, blá. Nem a EBC, por exemplo, um baita sacanagem que ele fez não privatizar a EBC. Sim, o Paulo Guedes é um traidor. O Paulo Guedes foi infiltrado lá dentro. Depois um dia nós fazemos um podcast disso. Só que quando começou a ditadura sanitária e o Bolsonaro começou a defender as nossas liberdades, eu virei total apoiador do mito. E aí, é claro, eu continuo criticando as besteiras que ele fez em outros campos, né? Colocar a Damares lá. Então, mas eu entendo, muita gente ficou com raiva do Bolsonaro. Por exemplo, teve um episódio que eu particularmente achei muito ruim envolvendo ele, que foi quando o Danilo Gentili começou a criticar o Bolsonaro, e aí os caras pegaram um filme do Danilo Gentili, que é um filme que tem um personagem, que o personagem é pedo num filme. Aí, normal, igual você ter um personagem que é assassino. Você tem um filme que tem um assassino, quer dizer que eu tô incentivando o assassinato? Não faz sentido nenhum. Aí o pessoal começou a falar que o Danilo Gentili estava incentivando a pedo, e inclusive os apoiadores do Bolsonaro, inclusive aquele pastor lá, que é famoso, Malafaia? não o Malafaia, o outro, o que fez todo o tratamento dos dentes lá, que teria feito todo o tratamento dos dentes com o nosso dinheiro. Não é o Malafaia, é um outro pastor. Feliciano. Fez vídeo, se eu não me engano, atacando ele e tal, não sei o quê. Pô, e o Bolsonaro, tipo, ficou quieto, mas todo o pessoal dele atacando o Danilo Gentili por um absurdo, por um filme. O Danilo Gentili vem falar que você tem que poder criticar os políticos e tal, Claro. mas pelo jeito ele acha que o STF não é político, né?
Mas, Porque é que tá, o- mas você não pode. Você tem sem consciência, você não pode criticar o STF. Não, mas aí que tá. Concorda? Mas é um absurdo que seja assim. Claro que é. Claro Mas que o é. Danilo Gentili não acha. O Danilo Gentili é suficientemente hipócrita e mau Não, caráter. ele acha Não sim, acha? ele acha um Ele absurdo falou, que tá esses acontecendo. bolsonaristas têm que se fuder mesmo, porque eles estão criticando o STF, onde já se viu criticar o STF. Falso defensor da liberdade, esse Danilo Gentili. Um dos sujeitinhos mais abomináveis que eu conheço. A cara dele me irrita. Porque você faz uma crítica aí, você pode sair preso aí, né? Não pode, não. Então é um Não, mas- absurdo que tá Mas acontecendo. isso é porque o STF, eles são totalitários. Mas se devia poder falar mal deles, óbvio que Sim, devia. claro. Claro. Mas o Danilo Gentili não, ele acha que o STF é um panteão intocável. Então, mas aí vou te falar a mesma coisa que eu falei pro Paulo Bilinski. Aí quando era pra ter a CPI da Lava Toga, quem é que dá o voto de Minerva contra? O Flávio Bolsonaro. Votou contra a CPI da Lava Toga. Mas é aí que tá. Eu não tô defendendo isso. E eu faço as críticas aos bolsonaristas quando eu preciso fazer. Agora, Porque o legislativo que teria que barrar esse autoritarismo, não seria? seria? Inclusive pedir impeachment? Seria função do Senado isso. Então, cadê os nossos senadores de direita? Não tem. Cadê? Não tem senador de direita. E aí fica aqui a minha cutucada no Flávio. Não tem senador de direita. Agora, o MBL e Danilo Gentili, essa corja toda, estiveram ao lado dos inquéritos ilegais do STF, estiveram ao lado da ditadura sanitária, estiveram ao lado da petralhada, isso eu não tolero. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo